Engrosse seu pênis sem cirurgia. Existem 3 produtos, teoricamente, que você pode aplicar no seu pênis para engrossar ele. Algumas variações, alguns são permanentes, outros duram 1 ano, outro pode durar até 4 anos. Como que funciona isso? Que produtos são esses? Faz sentido para você? Fica comigo até o final para você entender cada um deles, vantagens e desvantagens de cada um desses produtos. Vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, sou urologista, especialista em saúde sexual masculina. Faça uma avaliação comigo, link na descrição e QR Code aqui na tela. Engrossar o pênis sem cirurgia. Essa é uma demanda antiga da população masculina, mas que aos poucos foi evoluindo. A gente sabe hoje em dia que a gente tem que se importar e valorizar com quem é dono do pênis. Se você for fazer trabalho com entrevistando mulheres, não tem muito trabalho nesse sentido com entrevistas com casais homossexuais, mas casais heterossexuais têm vários estudos, né, de qualidade de vida, de questionários, em que a maioria das mulheres estão satisfeitas com o tamanho do pênis daquele marido dela, daquele parceiro dela. Porém, se você for ver aqueles mesmos homens dessas entrevistas, mais da metade está insatisfeito com o próprio tamanho do pênis. Isso foi muito marginalizado durante muito tempo. Esse cara é maluco, esse cara é a cabeça dele. Hoje em dia, isso está sendo mais abraçado, né? Porque à medida que a sociedade foi marginalizando, os próprios urologistas também foram negligenciando, esse paciente, essa lacuna foi sendo preenchida por outros especialistas, esteticistas, e, enfim, outros profissionais de saúde que passaram a fazer procedimentos estéticos no pênis, o que eu considero isso até perigoso para você, para o seu pênis, que só tem um só, né, meu irmão? É só um amigão lá embaixo. Então, assim, isso foi sendo preenchido por outros especialistas, por pessoas de outras profissões que não médicos. Hoje a coisa está mais bem estabelecida, técnicas foram padronizadas, produtos foram aperfeiçoados. Aqui no Brasil, a urologia entrou fazendo preenchimento de pênis aí há cerca de 2 anos. Eu até tenho um vídeo de 2 anos atrás, quando eu comecei a falar sobre isso, quando começou a chegar aqui no Brasil. Hoje a coisa está muito mais bem estabelecida do que lá atrás. E obviamente, você que quer aumentar o seu pênis, você queria uma coisa cada vez menos invasiva, não ir para o centro cirúrgico, fazer uma cirurgia, anestesia geral, como era feito antigamente com a lipoenxertia de pênis, em que se tirava a gordura de um outro local do seu corpo e colocava lá no entorno do pênis. Isso, obviamente, demandava muito, né? Era mais invasivo, falava em centro cirúrgico, anestesia geral. Hoje em dia, você consegue fazer um procedimento de engrossamento de pênis, meia hora, 40 minutos, aqui no consultório. E quais são os 3 produtos que teoricamente podem ser injetados no pênis para engrossar? São 3, o PMMA, o ácido hialurônico e o Elancê, que é o policaprolactona, que é um produto que a gente vai comentar um pouco mais, que dura um pouquinho mais tempo. Falando um pouco do PMMA, por isso que eu falei, teoricamente tem 3 produtos que você pode injetar, porque na verdade o PMMA você não pode injetar no pênis. Isso é proscrito com a Sociedade Brasileira de Urologia, e a Sociedade de Dermato também condena bastante esse tipo de produto, que é um produto permanente, né? O polimetilmetacrilato, que é o PMMA, é um produto sintético permanente, um preenchedor permanente, mas que gera uma intensa reação inflamatória no local em que ele é injetado. Não que vai ficar vermelho, inflamado de vermelho, mas ele gruda naqueles tecidos ali em que foi preenchido e fica praticamente impossível você tirar ele dali caso você não goste. Ele tende a formar nodulações e deformidades que são extremamente complexas de você abordar depois, tentar tirar ou fazer qualquer procedimento nesse sentido. O PMMA ele tem a liberação da Anvisa, mas não tem a anuência, não tem a concordância da maioria das sociedades dentro da urologia e dermato, que são as que mais podem utilizá-lo ali na sua prática clínica. O ácido hialurônico é um preenchedor biocompatível que a gente produz sinteticamente, mas que você tem no seu corpo. O ácido hialurônico está presente no seu corpo, na sua pele, nos seus tecidos. Então, ou seja, você não vai ter uma rejeição ou uma reação inflamatória grave naquele sentido. Você tem até uma complicação chamada de ETIP, que é uma reação inflamatória que o paciente gera que é muito específica, né? De etiologia, né, fisiopatologia muito mal definida, mas o cara faz uma reação inflamatória àquele produto, mas é extremamente raro. Eu, graças a Deus, não tive aqui. O tratamento é clínico, anti-inflamatórios, sintomáticos, enfim. O ácido hialurônico, ele é biocompatível, ele também é reabsorvível, não é permanente. Então a gente fala em torno de 1 ano de durabilidade. Isso tem que ser muito bem discutido, mostrado foto para o paciente, como é que fica o paciente 3 meses depois, como é que fica o paciente 1 ano depois. Por isso que é importante você ir num local que está acostumado a fazer aquele produto, aquele procedimento há algum tempo, para você ter essas noções ali. O produto, quando você aplica, e essa aplicação pode ser com agulha, pode ser com cânula,
a gente faz com uma anestesia local, eu faço da base para a distal, ou seja, a cânula entra na base, vai até a ponta do pênis e volta sendo aplicado em 4 colunas, né? 4 colunas. Quando você preenche o pênis com ácido hialurônico, você faz, como é uma substância mais densa, você faz com que o pênis não consiga fazer aquele movimento de retração em situações como frio, ansiedade, umidade. Então o pênis mantém um tamanho maior, um comprimento maior flácido. É por isso que ele aumenta o pênis, o comprimento do pênis flácido. Aumenta o comprimento do pênis flácido e engrossa o pênis. Engrossa quanto? Engrossa 2, 3 centímetros, podendo engrossar até mais, conforme a demanda do paciente. Agora você tem que ir dosimetrando, né, a noção do cara também. Você como especialista, você tem que, opa, tá bom, calma, vai para casa, respira, depois a gente vê se você quer fazer mais. Porque às vezes o cara quer ficar fazendo mais e não fica esteticamente legal, dependendo do volume que você for fazer. E quanto de volume que você vai fazer? Depende muito do tamanho do pênis do paciente. Então, quanto menor seu pênis, basta um menor volume para você dar aquela impressão esperada, um aumento de 2, 3 centímetros de grossura, o aumento de comprimento dele flácido. Um pênis maior, de 15, 16, 17 centímetros, vai precisar de mais produto. Para você ter uma ideia, 15 ml, uma colher de sopa tem 15 ml. Então, assim, imagina aquela colher de sopa sendo redistribuída no seu pênis. É que você redistribui. Então, você eventualmente vai precisar de mais que isso ou menos. Raramente você vai fazer menos de 10 ml e raramente você vai fazer muito mais de 16 ou 17 ml naquele paciente num primeiro momento. Tá? Você vai fazer em sessões separadas, então você vai fazer 4, 6, 7, 8 ml numa primeira sessão, depois você vai fazer mais ml numa segunda sessão, e geralmente é o suficiente. Alguns pacientes vão voltar falando assim, putz, mas já reabsorveu 3 meses depois aqui, você falou que é 1 ano. E isso é porque naquele produto que você aplica, primeiro, tem a reação inflamatória gerada naquele momento da aplicação e tem outras coisas naquele produto. Então tem um pouco de soro, que é o diluente do ácido hialurônico, tem anestésico local, tanto que o cara fica aqui, ó, fazendo preenchimento, mexendo no celular, não dói. Você só sente a picadinha da anestesia e depois não dói mais. Então é um procedimento praticamente indolor, rápido, seguro, né, longe de infecção, nada, e reabsorvível. 1 ano depois ele está reabsorvido, você tem que fazer de novo. Isso é uma desvantagem? Eu acho que é uma vantagem. Acho que é uma vantagem. Se você não gostar, ele reabsorve. Se você não gostar de forma nenhuma, você tem até o antídoto, que é a hialuronidase, né, que é a enzima que degrada o ácido hialurônico, que pode ser aplicada numa situação de o cara não gostou e tudo mais. E o outro produto é a policaprolactona, né, o nome comercial mais famoso é o Elancê, que ele é um preenchedor e um bioestimulador de colágeno. Então ele tem uma estrutura muito mais densa do que o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é o que tem mais estudos, tá, pessoal? O que tem estudo científico mesmo, de longo prazo, até estudos de longo prazo, estudos interessantes que mostram a segurança do produto é o ácido hialurônico, no pênis. Tá? O Elancê, a policaprolactona, é muito segura, já é usado em larga escala em preenchimentos corporais, mas no pênis tem pouco estudo ainda. Mas, como ele é mais denso, você tem que ter muita experiência para aplicar, tem que aplicar mais lentamente no pênis. Ele dura mais tempo, pode durar de 2 a 4 anos e também é bem mais caro do que o ácido hialurônico, chegando ao dobro, ao triplo do preço do que o ácido hialurônico. Tem uma densidade mais firme ali, mais parecida até com o corpo cavernoso. É um produto interessante, ele tem o calcanhar de Aquiles aqui nesse cenário aqui do preenchimento de pênis, na estética genital masculina, é a falta de estudos ali no pênis para embasar a prática desse produto. Aqui na clínica a gente já fez algumas vezes, mas a gente se concentra muito mais no ácido hialurônico pela segurança e pelo amparo científico que a gente tem para aplicar. Se você se interessa por esse assunto, quer saber um pouco mais de preço, como é que é, quanto no meu pênis e tal, manda uma mensagem para a gente no nosso consultório, eu tenho um vídeo que eu vou mandar para você e você vai entender melhor sobre o assunto. Até o próximo vídeo.